Olá, eu sou André Andrade do canal do IAT e esse vídeo nós vamos continuar falando sobre as fases do credenciamento de instrutores de armamento e tiro da Polícia Federal, em particular do credenciamento que aconteceu aqui em São Paulo agora em junho de 2021. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, eu vou te pedir, se inscreve aí no canal, dá o seu joinha nesse vídeo e não esquece de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Isso daí nos ajuda a continuar trazendo conteúdos aqui no canal, beleza? E eu não posso deixar de agradecer a Freedom Shooters e através do qual nós conseguimos participar desse certame do credenciamento da Polícia Federal aqui no estado de São Paulo e logramos êxito em conseguirmos a aprovação. Então, se você também está buscando um curso de formação de instrutores que pode levar você ao credenciamento, procura lá a Freedom Shooters de Londrina. No último vídeo que nós fizemos, nós falamos da primeira fase do credenciamento. Então, revisando, a primeira fase, ela contou com a fase escrita, com a prova escrita, contendo 50 questões, um prazo de 2 horas para completar a prova, e dos 195 inscritos que haviam para esse certame, apenas 145 compareceram para fazer a prova. E deles ficaram aprovados um total de 45 candidatos, ok? As provas versaram sobre balística, sobre armamento e tiro, e na parte de legislação, vale destacar, pegaram bastante em cima da Instrução Normativa 111 da Polícia Federal, da Instrução Normativa 180 também da Polícia Federal e do Decreto 10.030, ok? Então você que vai fazer o certame do Paraná, do Mato Grosso e de outros estados que estão por ocorrer as provas aí, fica atento nessas questões, ok? Aí então passamos para o segundo dia. O segundo dia do credenciamento do certame, ele vem com a prova prática de tiro, ou seja, aquela prova que todo mundo que está se preparando para o credenciamento sabe como é que é. Tiro de revólver no alvo humanoide, 16 disparos. E no alvo multicolorido, tiros de pistola, em séries 24 disparos, né, em série de 2 tiros em cada cor comandada, ok? Num tempo de 6 segundos. O que é importante lembrar nessa prova? Que o que mais descredencia, o que mais desqualifica o candidato nessa fase é a preparação emocional. O condicionamento emocional, ele é importantíssimo. Portanto, vá fazer a prova tranquilo. Você que treinou sabe que é capaz de fazer a pontuação necessária, ok? E você não deve se abalar. E não se abale se eventualmente você errar um disparo, trocar uma cor, ok? Mantenha calma que é possível atingir os resultados necessários. O que é preciso lembrar? Que a prova de revólver são 16 disparos em séries de 2 disparos em 3 segundos, ok? Total dessa prova, ela pode atingir 80 pontos no resultado máximo e é necessário o mínimo de 56 pontos para finalizar essa prova, ok? 56 pontos na prova de revólver. Já a pistola, são 4 séries de 2 disparos em cada cor comandada, com um tempo de 6 segundos. Lembrando que o importante aqui nessa prova é o candidato não errar a cor comandada, a sequência de cores comandadas. Isso é uma falta que desconta 5 pontos e deixa de contar mais 5 pontos, ok? Para cada cor comandada. Nesse credenciamento de São Paulo, eles foram muito criteriosos em estar observando as faltas provocadas pelos candidatos. Outra coisa importante lembrar é que o total de pontos que se consegue obter na prova de revólver são 80 pontos e o mínimo exigido é 70% disso, portanto 56 pontos. Já a pistola, o total de pontos que se pode fazer são 120 pontos. E o edital diz que o mínimo para o candidato ser aprovado na pistola é de 60%.
O que acontece é que o edital também fala que para a aprovação há necessidade do candidato atingir a pontuação mínima de 70% da somatória dos dois. Portanto, nós chegamos ao seguinte cálculo. Se você atingir o mínimo de 56 pontos do revólver, mais o mínimo de 72 pontos da pistola, você não atinge 140 pontos, que é o mínimo exigido pela somatória das duas notas. Então, o candidato tem que lembrar que ele precisa fazer, no total das duas provas, 140 pontos. Isso foi critério de desclassificação de alguns candidatos nesse certame agora de 2020, né? Essa prova agora de junho de 2021 da Polícia Federal de São Paulo. Bom, seguimos então para o terceiro dia de avaliações do credenciamento. Esse terceiro dia é composto das provas orais, desmontagem e montagem de revólver, pistola e espingarda, e também a prova de comando de linha de tiro. Então vamos um por um avaliarmos como é que foi esse credenciamento. A primeira prova que aconteceu no terceiro dia aqui em São Paulo foi a desmontagem e montagem de revólver, pistola e espingarda. Okay? Foram usados revólveres 38 da Taurus, uns modelos antigos, no momento eu não me recordo. Esquece o revólver da Taurus. O importante é lembrar que na desmontagem e montagem o candidato precisa atingir um total de 7 pontos. Então vamos lá. A pistola e a espingarda têm o tempo de desmontagem de 1 minuto e o tempo de montagem também de 1 minuto. E elas somam cada uma dessas fases 1,5 ponto, totalizando então a desmontagem correta e montagem correta dentro do tempo da pistola, 3 pontos. Da espingarda, a mesma coisa. 3 pontos para a desmontagem e a montagem no tempo de 1 minuto. Já o revólver, o tempo é de 2 minutos para a desmontagem e 2 minutos para a montagem. Porém, ele tem uma pontuação maior também, ou seja, 2 pontos são contados para a desmontagem correta dentro do tempo e 2 pontos para a montagem correta dentro do tempo. Lembrando também que o candidato precisa ter 7 pontos. Uma das dicas que eu dou é que o candidato garanta 7 pontos fazendo a desmontagem da pistola e do revólver. Com isso, ele fica dispensado de fazer a desmontagem e a montagem da espingarda calibre 12. Seguindo nessa fase do dia oral, nós temos então a prova oral. A prova oral é composta de 5 questões que são sorteadas na hora e que são tiradas do conteúdo do edital. Nesta prova, eu vou dar alguns exemplos de questões que caíram. Foi perguntado, por exemplo, uma explicação de carregamento do tipo antecarga e retrocarga e o que marcou essa passagem de um sistema para o outro. Foi perguntado também qual a finalidade da munição de manejo e o que não pode haver nela. Outra questão que caiu referia-se ao artigo 2º da Lei 10.826, que trata do SINARM e quais as suas atribuições. Havia também entre as questões a serem sorteadas uma que perguntava a respeito de como é composta a prova para a emissão de laudo para aquisição de arma de fogo. E se essa prova ela difere ou não da prova para porte, referindo-se às normativas que determinam as atividades do instrutor de armamento e tiro. Outra questão que também podia ser sorteada nesse credenciamento de São Paulo foi uma que perguntava quais os motivos, perguntava 5 motivos para o descredenciamento do instrutor de armamento e tiro. A seguinte fase foi a fase do comando de linha de tiro. Essa prova é bastante delicada e exige bastante do candidato, pois ela avalia a capacidade do candidato de comandar uma linha de tiro. E ele o candidato faz isso sendo avaliado por 2 ou 3 avaliadores e comandando mais um avaliador. É importante lembrar aqui
que o candidato precisa usar da clareza nos comandos, ok? E da concisão. Ele não pode ser muito prolixo nos comandos da linha de tiro. Como é que é feita essa prova? O candidato sorteia um exercício, lê esse exercício e então passa a se contar 3 minutos para execução. Execução essa dentro de uma sala em um stand de tiro imaginário. É importante lembrar que o candidato deve executar esse exercício lembrando ao aluno dele, ou seja, o avaliador, que ele precisa observar as regras de segurança, ele precisa usar... É importante lembrar, nesse momento, que o candidato precisa orientar o seu aluno, o instrutor, o avaliador que está lhe avaliando, da observação das regras de segurança em stand de tiro, das condutas mínimas no stand de tiro e do uso do EPI, do óculos e abafador para a execução do comando. Lembrando, comande o uso do óculos e do abafador para o seu aluno e também o seu enquanto instrutor ali naquele momento. Isso vai ser cobrado dos senhores, do candidato, né? Importante, lembre o seu aluno naquele momento de que ele precisa usar, que ele deve colocar o óculos de abafador, comande o seu aluno a colocar o óculos de abafador e também demonstre que você está colocando o seu óculos e o seu abafador. Isso será cobrado do candidato. Outra coisa que é importante lembrar é que o candidato deve lembrar o seu aluno, lembrar o avaliador que está ali sendo comandado na linha de tiro, de fazer a inspeção do armamento, seja ele físico ou seja ele imaginário. Então fazer a inspeção. E use o termo inspeção. A Polícia Federal tem usado o termo inspeção para a checagem do armamento, se ele está frio ou se ele está carregado, ok? Essa inspeção deve ser feita no início do exercício e no final do exercício. Outra coisa que eu quero lembrar aos senhores, no final do exercício, vá até o alvo do seu avaliando e faça ali as ponderações, se for o caso de um exercício apenas, ou a avaliação do resultado do alvo, se for uma questão de avaliação. Essas, então, foram as fases do credenciamento. Eu quero agradecer aos senhores por terem nos acompanhado até o final desse vídeo e esperamos ajudá-los em seus credenciamentos aí que forem passar. Muito obrigado.